Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. O governo local, acusado pelos manifestantes de ser pró-Pequim, classificou a situação como muito perigosa e deixou evidente a disposição de endurecer a repressão. Manifestantes ocuparam estações de metrô, mais de 100 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Hong Kong, que é um dos mais movimentados do mundo, e em várias partes da cidade o tráfego de veículos foi bloqueado, provocando muito trânsito por lá. Mas a gente tem imagens ao vivo dessas manifestações, dessa greve geral, agora em Hong Kong. Você vê que há muitas pessoas aí pelas ruas. A paralisação do transporte público, também vários voos cancelados. Muito complicada a situação por lá neste momento. A gente vai entender agora como é que isso afeta os mercados chineses e globais, até afeta a gente aqui no Brasil, conversando com o professor Roberto Dumas, do INSPER, especialista em economia internacional. Professor, bom dia para você. Obrigada bom dia, pela Roberto. presença. Obrigado novamente. Como é que a gente pode analisar essa greve geral que começou hoje? É mais um capítulo aí dos protestos que a gente já vem acompanhando há várias semanas. Essa greve é a primeira greve que ocorre há 60 anos em Hong Kong. E isso assusta um pouquinho porque você pensa... Começou mais ou menos assim com aquele massacre da Praça da Paz Celestial em 1989. Nós não estamos falando, se Deus quiser, que nada vai acontecer, mas aparentemente o pessoal está puxando a corda demais com Beijing. De fato, depois de 1842, quando foi passado Hong Kong para o Império Britânico e foi devolvido em 1997, em 1984 assimilaram que teriam um país e dois sistemas, mas Beijing nunca tratou assim, um país, dois sistemas, sempre tratou com mão de ferro Hong Kong, e essa brincadeira, esse estresse que ocorreu em Hong Kong foi justamente por causa de uma lei de extradição, aprovada pela lei básica, ou seja, quem comete um crime em Hong Kong, eventualmente pode ser condenado ou extraditado para a China continental. Só que aí fica aquela coisa, o que é crime? Eventualmente você pode ter alguém que não cometeu um crime, mas é um dissidente político e pode ser extraditado para a China continental e por isso que eles estão reclamando. Mas qual é o principal problema que afeta o mercado mundial aí? Hong Kong é onde tem a quarta maior bolsa de valores do mundo. É o principal hub de investimento das empresas chinesas para captar recurso. É o principal hub do mundo ocidental para investir na Ásia. E você está num processo de escalada de tensão que nós já vimos acontecer em 1989. E o Xi Jinping já falou que não vai tolerar isso. Isso daí, obviamente, acaba afetando todo o mercado do mundo. Por que afeta o mercado do mundo? Veja, nós estamos falando que a China já está num processo de tensão comercial com os Estados Unidos. E aí começa a vir a tempestade perfeita na Ásia. Por que a tempestade perfeita na Ásia? Assim que Trump colocou 10% de tarifas em cima de 300 bilhões de dólares de importações vindas da China, a China deixou com que o câmbio depreciasse para mais de 7 yuans por dólar, ou seja, respondeu à altura depreciando a sua moeda. Assim que depreciou a sua moeda, Trump já deixou claro que aqueles 10% que ele colocou de imposto sobre as importações chinesas remanescentes de 300 bilhões, poderia subir para 25%. Veja, no momento que você coloca um aumento nas tarifas de importação, aquilo que a gente achava que é destruir as cadeias globais de suprimento, tende a piorar mais ainda. Se tende a piorar mais ainda, é uma coisa que a gente sempre fala. Como fica um investidor que investe em formação bruta de capital nos Estados Unidos, começa a pensar, devo continuar investindo em formação bruta de capital, capacidade produtiva e infraestrutura, sem saber se o Trump vai colocar mais 25% ou não nas importações, isso me prejudica. Então, o investimento que já caiu no primeiro TRI deve continuar caindo, portanto, a economia norte-americana deve desacelerar mais ainda. Se a economia norte-americana deve desacelerar mais ainda, junto com a economia chinesa desacelerando mais ainda, aí você começa a fazer o nexo causal. Isso vai bater
nas commodities metálicas. Você vê que a commodity metálica começa a degringolar. Cobre, minério de ferro, zinco, níquel, platina, tudo começa a cair junto com a commodity agrícola. E a China voltou a retaliar, falando que, olha, então já que é assim, eu não vou mais comprar produto agrícola nenhum de você. E isso a Bolsa de Chicago fala, poxa, então vai sobrar soja. Preço de commodity agrícola também cai. É bom para a gente porque nós vamos vender e vamos ter um prêmio no Porto de Paranaguá. Mas, no final das contas, o que você está vendo? A economia global está piorando. Sim. A China, se já ia crescer menos, com essa intensificação da guerra comercial, deve crescer menos ainda. Os Estados Unidos, que já estava num processo de desaceleração, deve piorar. E Trump não assume que o problema maior é dele. Ele acabou de tuitar, falou, olha, Federal Reserve, está na hora de você tomar uma atitude, porque os chineses já depreciaram a sua moeda. Então, quem tem razão? No final das contas, pouco importa agora quem tem razão. O que importa é que os mercados estão sentindo, se a China, que é o segundo maior PIB do mundo, crescer menos, os Estados Unidos, que é o maior PIB do mundo, crescer menos, Coreia, que oferta, supply para a China, crescer menos, Japão, Tailândia, Malásia, Brasil, que já estamos cortando as taxas de juros, a zona do euro corta a taxa de juros, as commodities caem, as bolsas caem e não precisa ir muito, é só dar uma olhada como é que está o preço de commodity hoje e o dólar. Exatamente. E, aliás, professor, o Ibovespa futuro cai forte, né? Após a China desvalorizar o yuan no menor nível da década contra Trump. Depois também dessas retaliações e das discussões, das tensões comerciais terem aumentado ainda mais. A gente está sentindo já os reflexos na Bolsa aqui no Brasil. Além da Bolsa, o câmbio já acordou, pelo menos a última vez que eu vi, já estava 3,94. É uma subida de antes de abrir quase o mercado, já foi 1,1%. E aí muita gente fala, puxa, mas o Brasil não está bem? Não, o Brasil está indo no caminho correto. Estamos liberando as contas do Fundo de Garantia para melhorar um pouco a demanda, já que o Brasil tenderia a ter um crescimento econômico de 0,8%. Isso ajuda a demanda sem bater na inflação. Estão fazendo o novo mercado de gás, estão fazendo a reforma da Previdência, vai vir uma reforma tributária. O Brasil está fazendo a lição de casa, mas é aquela coisa que nós conversamos. Eu nunca vi o rabo abanar o cachorro. O Brasil pode ir bem, mas se o mundo vai mal, é óbvio que eu vou sentir. Existe, obviamente, aqueles que falam, não, mas se o mundo está indo de uma forma não tão salutar, será que o mundo não vai descobrir o Brasil? Na minha experiência, eu acho muito difícil, não precisa ir longe. Em 2008, quando você teve a crise, por mais paradoxal que poderia parecer, primeiro, o pessoal vai para ouro, veja como o ouro já está subindo. Segundo, vai para franco suíço, depois volta para dólar. Eu não acho que o mercado internacional, vendo que o mundo está em polvorosa, acaba falando, eu vou me proteger com o real. Eles vão acabar se protegendo com dólar. No momento que se protege com dólar, afeta a minha economia e aquilo que eu estava fazendo tudo direito, ou seja, aquilo que nós sempre falamos. Estamos com um vento de proa enorme, contrário, um vento de proa do mercado internacional que vai bater no Brasil, já está batendo no Brasil e que vai afetar a economia brasileira, a despeito que o governo brasileiro, aparentemente, continua no rumo correto das reformas. Infelizmente, não estamos sozinhos. Sim. Eu acho que isso tem de afetar. E as bolsas da Ásia despencaram Todas completamente. despencaram, commodities despencaram e a Europa já está acordando, despencando e o futuro da Bolsa do Brasil também, e o dólar já começa com isso daí. Ou seja, você vê uma coisa engraçada, quer dizer, engraçada não, trágica, né? Que sexta-feira Trump, sexta ou quinta, Trump colocou 10% de imposto sobre 300 bilhões, a China retalhou, Trump já falou que vai retalhar. E o que é pior, aí você fala, quem ganha nessa brincadeira? Ninguém ganha. Não tem aquela coisa, não, mas como você é superavitário, você vai perder mais. É uma falácia, porque veja, se você pensar como chinês, é óbvio que o chinês vai transformar a vida das empresas norte-americanas que estão localizadas na China, um inferno. Isso Sim. vai ser problemático para as empresas americanas que estão localizadas na China. Então,
ninguém tende a ganhar com essa guerra. Sim. É quem tende a perder menos. Estava até vendo aqui a atualização do dólar, né, professor, que a gente falou agora há pouco. O dólar já está em 3,94, é uma alta aí de bastante destaque nessa segunda-feira também. Se também. não me engano, já deu 1,1%. Exatamente. Veja, 10 horas, é a abertura do negócio. E, obviamente, o que está acontecendo em Hong Kong não deve acabar agora. Ah, mas vai continuar o protesto? É aquela coisa que eu sempre lembro, veja. Começou assim em 1989. Começou com o interesse de contra a corrupção, estou falando de 1989, e aquilo evoluiu para um pedido de mais democracia. Esse pedido de mais democracia, tanto é que o Li Peng, que morreu há 3 semanas atrás, que foi o grande açougueiro da Praça da Paz Celestial, e depois de Deng Xiaoping, que jogaram o tanque na rua. E Xi Jinping falou, não vou tolerar uma escalada nessas tensões. Deus me livre, se uma coisa dessa acontece, para a economia mundial, num momento onde a 4ª maior bolsa do mundo é em Hong Kong, isso não ajuda nada a economia mundial, e eu não acho que seria no mínimo leviano achar que o Brasil estaria completamente insulated, vamos dizer assim, fora de toda essa crise mundial que possa acontecer. Quer dizer, as tensões comerciais entre China e Estados Unidos têm muito peso, mas essas manifestações que a gente está acompanhando também, né, professor? Tem um peso, não é que é o peso só da manifestação. A manifestação não é o problema. O meu receio é como Beijing vai responder essas manifestações, conhecendo mais ou menos como pensa Xi Jinping. Se fosse o outro presidente, o Hu Jintao, ele é mais ou menos... Mas o Xi Jinping é mão de ferro. Ele não quer, não tolerará. Então, eu acho que estão brincando um pouquinho com fogo numa hora dessa. Eu acho que é hora de... Ah, mas eu quero uma democracia. Não teremos democracia na China. Não há a menor possibilidade. Porque, veja, se você começa a pedir democracia em Hong Kong, é óbvio que Taiwan também vai querer uma total democracia e vai querer independência, aquilo que nós comentamos. Se Taiwan tiver independência, o Tibete também vai querer independência. Então você vai ter Hong Kong com independência, Taiwan com independência, Tibete com independência, Mongólia interior, a Inner Mongólia com independência. O que a gente fala? Aquilo, a China acaba virando uma verdadeira União Soviética. Ela se esfacela completamente. E é óbvio que não vão permitir um negócio desse. Então, eu acho que talvez sejam jovens que não lembram muito bem o que aconteceu em 89, mas que não vai dar certo, não vão ter democracia, não vão eleger, na minha humilde opinião, não vão eleger presidente diretamente. Você pode até eleger um presidente, mas o presidente dentro de uns 5 ou 10 presidentes que Beijing falou, olha, você pode escolher um desses 10, mas não a tua livre escolha. Isso não vai acontecer. E, professor, quanto a essa valorização, né, em relação ao dólar da moeda chinesa, que é histórica, é a maior desde 2008. Desde 2008. Como é que isso pode refletir nas bolsas mundiais? O senhor já explicou um pouco, né, e também aqui no Brasil, nos próximos dias. Isso daí, quando você deprecia uma moeda, as exportações tornam-se mais baratas, tornam-se mais competitivas. E o problema não é que torna mais competitiva, é o movimento que a China tomou, que ela não... Há muito tempo ela não deixa depreciar a moeda dessa maneira, mas isso daí é óbvio que é um reflexo da tarifa que Trump colocou em 300 bilhões. Ou seja, já que você colocou uma tarifa de 10% em 300 bilhões, eu deixo a minha moeda depreciar até para 7 renminbis ou 7 yuans para dólar, porque você coloca uma tarifa de um lado e eu transformo minha exportação mais barata do outro. Então, corre um sério risco de entrarmos numa guerra cambial. Guerra cambial não ganha ninguém. Só para colocar um exemplo, a última vez que o mundo entrou numa guerra cambial foi depois de 1929, justamente em 1933. 1933, o que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a depreciar sua moeda, os países europeus começaram a depreciar sua moeda. Veja, no momento que eu deprecio, não é o caso agora, mas no momento que eu deprecio 10% a minha moeda, você deprecia 10% a tua moeda, nós dois não ganhamos nada um com o outro. O único efeito colateral de uma depreciação cambial ou de uma maxi-depreciação cambial é inflação. E a última vez que você teve maxi-depreciações cambiais no mundo, uma guerra cambial em escala global, você teve uma bruta hiperinflação num país chamado Alemanha. E isso pavimentou a subida de quem no poder?
Hitler. Então não é para ficar brincando com maxi depreciação cambial. Não acho que isso vai acontecer, Deus me livre, não acho que teremos um novo Hitler. Mas se você começa com uma maxi depreciação daqui, dali, do outro lado, a possibilidade do efeito globalização piorar e nós nos fecharmos cada vez mais e subir cada vez mais líderes populistas como a Marine Le Pen na França, Geert Wilders na Holanda ou Boris Johnson no Reino Unido, Trump nos Estados Unidos, isso não é bom, porque o mundo evolui. E globalização, é como a gente sempre diz, ela é benéfico para a maior parte da população. Porque o que eu sempre digo, se você não é boa em determinadas coisas e é muito cara, que vamos comprar de outra pessoa. Agora, não tem cabimento eu querer fazer tudo aqui. Sim. Então, o mundo não está saudável, pelo que nós estamos... Ah, mas o Brasil não está bem? Continuo dizendo, o Brasil está indo no lugar correto. Mas nunca vi o rabo abanar o cachorro. Nós vamos sentir um vento de proa aí. E a gente está vendo aí as bolsas da Europa também, Londres e Paris perdendo 2%, os reflexos das bolsas em todo o mundo, como o professor Roberto Dumas explicou até agora. Obrigada, professor, pela sua presença. Roberto. E até quarta-feira. Até quarta-feira.